Em 1999, num dia comum na escola de Columbine, dois alunos entraram na escola com algumas mochilas. E neste dia seria lembrado um dos dias mais macabros e terríveis da história, não só dos Estados Unidos, mas também de todo o mundo. E baseado neste fato, o filme Elefante conta sua história não falando sobre o ocorrido, mas sim sobre como aquele dia comum acabou em um desastre. E hoje neste canal falaremos sobre o filme Elefante e sobre em Columbine. Mas antes de falar M para se referir ao mar, por causa do vídeo não acabar sendo derrubado, ok? Então, prazer, meu nome é Matheus, mas pode me chamar de Senhor Limão. E hoje vamos para 1999, em mais um dia comum em uma escola dos Estados Unidos, em Elefante, de 2003. O filme se passa na escola Columbine e o filme mostra várias perspectivas diferentes de diversos personagens. E como o filme não tem um protagonista definitivo, o filme se divide em várias perspectivas diferentes sobre o atentado. Como o filme tem várias perspectivas diferentes sobre o atentado, acaba fazendo com que as vítimas não se diferenciam das pessoas que fizeram o M. Uma das qualidades do filme é sobre a sua fotografia, onde que ele se utiliza de planos sequências extremamente longos, me passando um sentimento aconchegante por fato de se passar no outono e ver as folhas laranjas e verdes, mas também um certo medo, principalmente se você sabe o que vai acontecer naquele dia, que deveria ser um dia comum. O que o Hitchcock disse uma vez: para criar tensão, você precisa colocar algum elemento que cause dano aos personagens, que o telespectador saiba o que é, mas os personagens não. E era meio que isso que eu sentia em todo o filme. E talvez o filme não tenha nem feito isso propositalmente, mas é uma boa qualidade. Tem uma qualidade muito boa, é que como a câmera sempre vai seguir os personagens, e tem uma cena que descreve isso, que tem 3 personagens, e o filme repete essa cena 3 vezes, mas cada cena segue cada um dos personagens que estão naquela cena. E falando sobre o final do filme, 2 personagens que nós acompanhamos pegam algumas armas de fogo e vão para a escola. Eles se preparam para começar o M, eles matam algumas pessoas e depois de um tempo, um deles mata um ao outro. E é assim que o filme acaba, como ele começou e como ele acabou, do nada. O final é um pouco diferente do caso real, como a morte de um deles, por fato do filme acabar do nada. Para mim, o que o filme apresenta como um dia normal acabando assim, o filme, pelo que eu entendi, ele diz isso poderia de certa forma acontecer com qualquer um, em qualquer lugar e simplesmente do nada, tão de repente, como aconteceu no dia. Como o filme acompanha de várias perspectivas, muitas pessoas estavam só vivendo a sua vida e fazendo as suas coisas, como o próprio John. Depois, quando esse personagem acaba se encarando os caras com as pessoas que iriam fazer o atentado, ele decide: eu vou sair daqui e tentar achar meu pai. E falando sobre uma experiência pessoal, por incrível que pareça, um dia um cara mandou uma mensagem para a escola dizendo o que iria fazer, mas felizmente nada aconteceu. Chegou a um ponto de que a polícia acabou tendo que ir no local para ver se algo poderia acontecer, isso provavelmente, se não me engano, mais de uma vez. E por causa desse acontecimento, me fez olhar o filme e pensar:
Será que aquilo poderia ter acontecido comigo? Eu sei que isso é algo horrível de se pensar, só que é exatamente isso que o filme falou. São duas pessoas, chegam lá, fazem e acaba. Do nada, sem explicação. É isso que o filme, pra mim, me falou. E ver isso é extremamente assustador. Mas bom que felizmente nada aconteceu com a gente. A gente foi lá e a diretora disse que nada ia acontecer, que era melhor todo mundo ficar na sua casa por um tempo para ver se nada ia acontecer, mas felizmente nada aconteceu. Mas agora, falando sobre o M real, se você for um pouco mais sensível, aconselho que você assista outro vídeo meu, como o Monty Python, o Projeto Flórida. Se por acaso eu falar algo errado, peço mil desculpas, mas como eu tenho que resumir bastante sobre alguns acontecimentos, eu teria que cortar alguns detalhes. E se você tiver interesse no assunto, eu vou deixar o link de algumas coisas que eu acabei pegando, como vídeos, documentários e até um livro que fala sobre o M. E em 1999, no dia 20 de abril, dois alunos chamados Eric e Dylan entram na escola com 4 facas, uma espingarda de cano cerrado, uma carabina, uma outra espingarda e uma Tec DC-9 e 99 explosivos. Esse plano consiste em que quando o sinal tocasse, os alunos iriam direto para a cantina para almoçar. Mas como aquele local estaria com vários explosivos e que quando aqueles explosivos fossem ativados, mais as pessoas que iriam sobreviver iriam direto para a saída. Mas Eric e Dylan estariam lá esperando. Mas felizmente, os explosivos falharam. Então os dois começaram a atirar em todas as pessoas que aparecessem na frente deles. E uma professora conseguiu ligar para a polícia. That's the kids getting killed. Depois de ter tirado a vida de 12 alunos e um professor, e depois de ter deixado 21 feridos, às 12 horas e 14 minutos, uma professora acabou ouvindo Eric e Dylan fazendo uma contagem regressiva de 3, 2, 1. Eles haviam retirado a própria vida, acabando com todo aquele terror. Uma investigação começa na casa da dupla, e na casa de Eric, uma fita onde ele dizia o que iria fazer e um diário onde que Eric e Dylan expressavam suas ideias. Eric expressava raiva sobre o mundo e as pessoas e Dylan expressava tristeza e melancolia. No diário eles mostravam que eles gostavam e se inspiraram no atentado terrorista em Oklahoma, 150 mortos, que acabou dizendo que eles queriam fazer algo maior do que aquele atentado. Eles passaram um ano planejando e trabalhando para juntar dinheiro para o plano. E com a ajuda de um amigo, eles conseguiram comprar as armas de fogo. Futuramente, o homem que comprou as armas acabou sendo preso por causa disso. A mídia tentou jogar a culpa para os jogos que os moleques jogavam, como o Doom, já que como o Eric criava alguns mapas para o jogo e também as músicas que os moleques escutavam. E com o passar do tempo, essas acusações se tornaram um sensacionalismo barato. Alguns anos depois, a mãe de Dylan fez uma entrevista para a BBC com o título "Meu filho foi um atirador em Columbine". A entrevista vai estar completamente na descrição e ela é, de certa forma, bem pesada. But the tragedy convinced me that I failed as a parent, and it's partially this sense of failure that brings me here today. Aside from his father, I was the one person who knew and loved Dylan the most. If anyone could have known what was happening, it should have been me, right? But I didn't know. Atualmente, os M's em escolas é bastante alta nos Estados Unidos. Em alguns desses, os atiradores diziam que tinham se inspirado no M
de Columbine. No Brasil, algo aconteceu na escola Suzano, onde que o atirador se inspirou em Columbine. Mas atualmente, principalmente em escolas, o fato psicológico está se tornando um assunto cada vez mais presente na internet, nas escolas e na vida pessoal das pessoas, como alguns famosos dizendo seus próprios problemas mentais, como depressão, ansiedade, e sendo abraçado pelo público, sempre recebendo apoios e considerações, como conselho de ajuda. No diário, os dois não só mostravam a sua inquietação e sua raiva, como Eric, ou a sua tristeza, como Dylan, no mundo ou nas coisas da vida. E que mesmo que eles não sejam inocentes, obviamente, fazem questionar que se Eric e Dylan tivessem realmente o tratamento necessário, será que isso poderia ter sido evitado?